aí, gente, beleza? Meu nome é Breno Bru e a gente está aqui de novo no canal Bitcoin Mais Digitais. E hoje, continuando aquela sequência de vídeos que eu prometi para vocês a respeito das principais moedas, hoje a gente vai estar falando da moeda Cardano. Uma moeda bem recente, foi criada esse ano. A IPO dela não faz muito tempo. Ela é uma moeda de terceira geração. O que significa o fato dela ser de uma terceira geração? A primeira geração de moedas, obviamente a primeira moeda foi o Bitcoin, que veio e trouxe o blockchain. Só que ela basicamente não tem tanta função, ela serve a princípio como uma moeda, um modo de armazenar valor. E ela é extremamente segura, tem todas as vantagens do blockchain, mas ela é um tanto quanto limitada. Você não tem muito o que fazer com o Bitcoin, além de você pagar coisas, transferir e armazenar valor. A segunda geração foi o Ethereum, ou seja, o que eles fizeram? Eles criaram uma plataforma em que é possível você implementar softwares, né, e linguagens de programação dentro do blockchain para com que você possa criar aplicativos, fazer negócios por meio do blockchain. Então você consegue transferir, por exemplo, eu vou receber uma mercadoria que está atrelada com um software de algum armazém e o dinheiro vai ser enviado só quando a mercadoria chegar lá. Você faz toda essa integração por meio de software, por meio de um computador. E quando a mercadoria chega, o dinheiro é enviado, então você elimina o intermediário, né? Já falei bastante do Ethereum para vocês, então vocês sabem do que eu estou falando. E agora tem a terceira geração. A terceira geração ela promete acabar com o problema da escalabilidade, que o Ethereum também tem, né? O Ethereum ele processa mais ou menos 56 transações por segundo, o Bitcoin mais ou menos 3 ou 4. O Ethereum já é bem maior, mas isso ainda é um problema grande, a questão da escalabilidade, porque se você pegar bandeiras como Visa e Mastercard, né, eles processam centenas de milhares de transações por segundo. Então ainda falta bastante para o blockchain conseguir chegar nesse nível de quantidade de transações por segundo, para de fato ser uma moeda bem efetiva com uma taxa baixa, né? O Cardano, pelo que eu consegui pesquisar aqui, ainda não tem uma informação tão clara com respeito a isso, ele processa cerca de 200 operações por segundo, já é 4 vezes mais do que o Ethereum. Ele tem todas as funcionalidades do Ethereum, ou seja, você consegue colocar contratos inteligentes nele. E o fato dela ser de uma terceira geração significa que ela tem uma governança diferenciada, ou seja, uma governança descentralizada e em que você evita os hard forks, ou seja, a divisão das moedas, como aconteceu com o Bitcoin se transformando em Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Tem Super Bitcoin também, que são uma moeda que ainda acabou de ser lançada, Bitcoin God, enfim, o Bitcoin já sofreu vários forks, mas que os realmente conhecidos por enquanto são só o Bitcoin Cash e o Bitcoin Gold. Vamos começar a ver os principais fatores aqui, as principais características do Cardano. Ele atualmente é a sexta moeda mais valorizada, o preço está em 55 centavos. Só na última semana ele valorizou 356%, coisa pra caralho, né? Não sei se posso falar caralho no YouTube, mas bom, acho que sim, né? Não tem problema. Enfim, o volume de transação nas últimas 24 horas foi de 336 milhões de dólares, já é um volume bastante alto. Tem em circulação 25 bilhões 927 milhões, não, isso, e 70 mil ADA. ADA é a moeda do Cardano, né? Assim como o BTC é o do Bitcoin, o ADA é o do Cardano. O total, o máximo de moedas que vão ser geradas vai ser 45 mil. Atualmente já foram geradas 45 bilhões, né? Já foram geradas 31 bilhões, só que dessas 31 só 25 estão em circulação. Ou seja, já está em circulação mais da metade das moedas que vão existir, o que é o máximo dela, do Cardano. O Cardano ele teve assim uma subida absurda. Ó, como vocês podem ver aqui, dia 25 de fevereiro ele estava custando 2 centavos de dólar. Atualmente ele está em 55 centavos. Mais de 20 vezes o valor que... Quase 30 vezes, né? O valor que ela estava menos de um mês atrás. Ela já valorizou, né? Foi um absurdo. Para vocês verem o potencial dessa moeda. Bem interessante. E como vocês podem ver, ela entrou no market cap aqui, no site CoinMarketCap, com um valor de 2 centavos no começo de outubro, ou seja, uma moeda bastante recente, né? Esse ICO, esse Initial Coin Offering, bastante recente.
E eu nunca vi uma moeda, para falar a verdade, com tantos documentos espalhados no site e tanta informação para vocês poderem se aprofundar nele. De fato, é muita coisa, não é todo mundo que vai ter o tempo de ler tudo, mas se vocês puderem estudar é sempre bom, não levar só em consideração o que eu falo, vocês têm que fazer sua própria pesquisa. Mas enfim, agora vamos para o site deles aqui. O que é o Cardano? É uma moeda descentralizada no blockchain que utiliza criptografia. Ela possui os smart contracts, como eu falei para vocês, que é a questão do Ethereum, né, de vocês poderem fazer os contratos inteligentes por meio da plataforma do Cardano. Ela é baseada em uma filosofia científica, pelo que eles falam aqui. Eles têm um time extremamente competente de programadores e especialistas em criptografia, de diversas faculdades extremamente conhecidas. Um time realmente muito grande. Bem interessante que vocês deem uma olhada nisso. Diversos engenheiros, pesquisadores, enfim. Aqui nesse site inicial não tem, nessa página principal não tem tanta informação assim, só falam sobre o projeto, né, que é uma plataforma estilo Ethereum, uma filosofia científica, dizem que é a primeira moeda com isso, né, que se baseia realmente em bases científicas de qualquer tipo, né, para você fazer os contratos mais focado nessa parte científica mesmo. Eles criaram um algoritmo novo chamado Ouroboros. Ele é o primeiro algoritmo, pelo que eles dizem no site, ainda não consegui confirmar se mais gente realmente viu isso, que eles não usam o Proof of Work, né? Ou seja, a prova de trabalho, que é um tipo de modo de você manter a segurança da moeda que o Bitcoin utiliza, né? Que, como eu já expliquei para vocês, os mineradores eles têm que garantir que todos os processamentos que estão ocorrendo lá são verídicos e que não tem fraude nenhuma. E quanto mais gente começa a minerar, aumenta a dificuldade matemática do algoritmo de criptografia do Bitcoin. Então você cada vez precisa mais energia, de mais processador, à medida que os mineradores vão entrando mais mineradores com mais poder de processamento, e isso vai ficando cada vez mais difícil, vai gastando cada vez mais energia. Essa é uma crítica que o Bitcoin tem sofrido um pouco, né? O fato de gastar muita energia para você minerar. Claro que comparado com, na verdade, as moedas em papel, ainda é muito menos energia. Se você comparar com o ouro, então é a diferença absurda. O Bitcoin gasta muito menos energia. Mas enfim, ele está crescendo muito rápido a quantidade de energia que precisa para confirmar as transações do Bitcoin. E esse Ouroboros ele promete acabar com isso. Então, ao invés do Proof of Work, ele utiliza Proof of Stake. O que é o Proof of Stake? Estou aqui no site da Wikipedia, ele dá uma explicaçãozinha básica, mais ou menos, do que é o Proof of Stake. É um modo de você garantir que as transações estão ocorrendo de maneira segura e que não tem fraude, mas sem você ter que ficar confirmando cada uma das transações uma por uma, exigindo um poder de processamento cada vez maior. O que ele diz aqui no site? Assim como a prova de trabalho, é provido um consenso e prevenção ao problema do duplo gasto, ou seja, a questão de segurança que eu falei. A grosso modo, um nó deve provar que possui acesso a uma certa quantidade de moedas antes de ser aceito pela rede. Essa é a maior diferença. No Bitcoin, o nó já entra lá e depois que ele vai fazer essa transação, que daí vai ter todo aquele poder de processamento para confirmar se aquilo está certo. No Proof of Stake acontece o contrário. Quando o nó vai entrar na rede, ele já tem que provar que ele tem aquela quantidade de moedas, né, do ADA, do Cardano, para ele poder ser aceito. Então ele mesmo já tem que garantir que aquela criptografia está certo, que aquele processamento está certo, antes dele entrar na rede. E depois que ele entra na rede, ele passa a ajudar o restante dos mineradores, no caso, a confirmar as outras transações e a minerar a moeda. Então ele já tem que fazer o trabalho antes dele entrar na rede. Por isso que ele precisa de uma quantidade muito menor de energia para conseguir lidar com isso, né? Ele gera um bloco e envolve envio de moedas para si mesmo, provando assim a sua posse, né? Esse é o modo que ele faz para provar que ele pode entrar na cadeia do blockchain. Ele já prova essa segurança antes mesmo, não os outras pessoas que estão, os outros mineradores que têm que comprovar que aquela transação estava correta, né? Então é bastante interessante. Muitas moedas agora estão começando a utilizar o Proof of Stake ao invés do Proof of Work. E tem tido muitos elogios com relação a isso, devido às vantagens que ele traz, né? Não consegui encontrar alguma vulnerabilidade com relação a isso, porque ainda é um tanto quanto novo essa tecnologia, esse tipo de software, na verdade, né? Mas enfim, a princípio é bem interessante e parece ter um potencial muito bom, né? Que resolve vários problemas do Bitcoin. Eles já têm uma carteira digital chamada Daedalus.
ela vai rodar por meio de aplicativos descentralizados, exatamente como o Ethereum. No site eles têm um roadmap, ou seja, o que vai acontecer com o passar do tempo, né, nos próximos meses, o que eles vão acrescentar no Cardano. É interessante vocês darem uma olhada. E, além disso, eles têm a questão da governança que eu falei para vocês, que é descentralizada. Eu não consegui achar muita informação de exatamente como ela funciona, então isso eu achei um tanto quanto obscuro ainda aqui, por mais que eles tenham muita informação. Mas a princípio não acontece os hard forks, né? A moeda não vai poder ser dividida, a rede vai ter que chegar num consenso de um modo descentralizado, ou seja, as pessoas que estão envolvidas, os mineradores que já tiveram nós aceitos pelo blockchain, ou seja, já foram confirmados, são nós confiáveis no caso. Essas pessoas vão votar em como que vai acontecer com o que vai acontecer com o algoritmo, como que ele vai ser modificado para se adaptar. A questão das taxas do Cardano, tem taxas extremamente baixas, isso é bem importante também. Eles dão aqui uma formulazinha de como que é calculada essa taxa, mas basicamente o que vocês precisam saber, ó, numa transação que pega 200 bytes de espaço, que é uma transação média, pelo que eles dizem aqui no site, ou seja, você vai transferir lá, sei lá, mil dólares, R$ 1.000 ou um valor desse tipo, uma transação simples, você vai pagar 0,16 ADA, mas a questão é que um ADA está valendo 55 centavos, então você vai pagar 0,16 desses 55 centavos, é realmente muito baixo, muito menor do que o Bitcoin, que está beirando 5 dólares, menor do que o Ethereum, menor do que muitas outras moedas que eu já comentei aqui. A princípio perde por IOTA, que a taxa simplesmente não existe no IOTA, né? Mas é bem interessante vocês darem uma olhada nessa moeda. Ela tem crescido um absurdo e pelo fato dela ser dessa terceira geração, é uma promessa bem interessante. Já tem muita gente falando que ela pode ultrapassar o Ethereum, porque ela já resolveu o problema da escalabilidade e da governança, coisa que o Ethereum está dizendo que vai se atualizar, mas até agora não teve essa mudança no software. Ou seja, uma moeda bem legal. Acredito que vocês devam dar uma estudada nela, sim. Parece ter um potencial muito grande para longo prazo, sendo que já no curto prazo ela já deu uma valorização de mais de 30 vezes, né? Mais de 30 vezes não, mais de 20 vezes, quase 30 vezes, pelo que eu mostrei para vocês aqui no gráfico, né? Um absurdo. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam minha página, se inscrevam. Fiquem ligados que eu ainda vou colocar muitos vídeos para vocês, falar de outras moedas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.